Estamos no ar com mais um Hora do Enem especial de entrevistas, as melhores conversas da temporada 2018. Hoje a gente foca nas línguas estrangeiras. Primeiro, o papo é com ele, que embarcou para Nova Zelândia sem saber uma palavra de inglês e teve que aprender na prática, o educador financeiro Samir Castro. Depois, tem uma conversa com a mexicana radicada no Brasil. Ela encontrou na gastronomia uma forma de estar mais próxima de suas origens, Paulina Poças. E aí, bora lá? Roda a vinheta! Hora do Enem de volta! E quem disse que só há um caminho para te levar aonde você quer? O nosso entrevistado prova que existem muitos. Ele é formado em Direito e hoje trabalha no mercado financeiro, mas já colheu até kiwi e maçã para aprender inglês na Nova Zelândia. Samir Castro, por gentileza, chega mais. Obrigado, Elane. É isso, cara. Tudo bem? Nossa, aqui, ter você aqui. Obrigado, prazer é meu. Vem cá, explica essa história aí, maçã, kiwi, para aprender inglês. Cara, é uma longa história. Oh, à vontade, manda aí. Eu morava aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, né? Tava um pouco naquela época de adolescência, muito perdido, sem saber o que fazer. E eu decidi que tinha que tomar um rumo na vida. E falei, eu quero aprender inglês, quero morar fora do país. E fiquei na dúvida de ir para a Austrália ou para Nova Zelândia. Até que então tinha um amigo meu na Nova Zelândia, ele falou, Samir, vem, que, poxa, tem vários trabalhos, dá para você começar a estudar também. Aí eu fui, minha mãe me deu $500, comprou minha passagem e fui eu para Nova Zelândia sem saber nada. Caramba. The books on the table total. The books on the table, isso eu entendo. Não, mas E aí você encontrou o seu amigo, foi trabalhar na fazenda? Então, no primeiro dia, aquela época o celular não era como hoje, né? A gente está falando de 2004. Era aquele celularzinho, não tinha... A internet não era como hoje. Então, eu não consegui encontrar ele no primeiro dia. Assim, já foi uma dificuldade grande, assim. Só que no caminho, no avião para lá, eu conheci duas pessoas que estavam no meu voo do Sul, que estavam indo para Nova Zelândia fazer a mesma coisa. E eles já, no primeiro dia que eu cheguei com eles, eles já conseguiram emprego para mim. Eu comecei a trabalhar no dia seguinte e só fui encontrar meu amigo 5 dias depois, para você ter ideia. E vem cá, você já tinha colhido maçã, kiwi, para ter experiência com isso? Não. Meu primeiro trabalho lá nesse dia era para trabalhar na fazenda, na colheita de uva. Não era nem kiwi ainda, nem maçã. Eu me empolguei. Gastei meus $500 na primeira semana pulando de paraquedas, só que lá eles pagam o salário semanalmente, então na outra segunda eu já recebi a minha semana do trabalho. E assim, a Nova Zelândia, ela te proporciona muito isso. As pessoas não gostam de trabalhar na fazenda, preferem trabalhar no restaurante, escritório. E esses trabalhos da fazenda, eles acabam remunerando muito bem. Então eu ficava viajando, rodando a Nova Zelândia inteira, cada hora trabalhando. Fiquei catando kiwi, tanto que hoje eu não como mais kiwi, não como mais maçã, de tanto kiwi e maçã que eu comi na colheita lá. Vem cá, quanto tempo você levou para se virar em inglês, assim, para aprender a língua? Olha, eu acho que assim, é tudo uma evolução, né? O primeiro dia, quando eu cheguei, posso te contar assim, foi louco de eu não... quando eu pisei na Nova Zelândia, eu fui tentar comprar passagem para uma cidade chamada Blenheim, que era uma cidade um pouco mais ao sul. E aí eu não conseguia nem comprar a passagem, para você ter ideia. Eu falava para a mulher que eu tinha escrito, né, colocado na tradução lá, I want to go to Blenheim. Aí ela falava, you want a plane? Ela perguntou se eu queria um avião, ela não entendia o que eu falava. Aí até que ela pegou um mapa e me mostrou, Blenheim, porque lá eles têm um sotaque um pouco diferente. Eu tive que chegar no mapa para chegar na cidade, para comprar uma passagem para onde eu queria ir. Eu acho que depois é tudo uma questão de evolução. Você vai estudando, você vai aprendendo. Chega um certo momento que, assim, de tanto você estudar, do nada, você fala, nossa, aí uma hora você repara a evolução, assim, é muito interessante. Você percebe que já tá falando. Caramba, eu aprendi, tô aprendendo. É muito
não tem explicação, eu acho. Bom, e você falou em sotaque, é muito diferente do inglês da Inglaterra, dos Estados Unidos? Só que bastante, bastante. Só que na Nova Zelândia, eles têm é um país bacana pelo seguinte, muitos estrangeiros, assim, ingleses, americanos, pessoas de País de Gales, eles vão para lá naquele período que você termina a faculdade, eles têm uma cultura de você ficar um ano viajando. Muita gente vai para Nova Zelândia. Como eu morava em albergue, você tinha várias nacionalidades diferentes. Apesar de estar na Nova Zelândia, o meu inglês era melhor, mais voltado para o inglês da Inglaterra. Olha aí. Entendeu? Porque era muita gente, assim, só albergue você estava com japonês, chinês, indiano, inglês, americano. Então... Era muito legal, muito bom. E quanto tempo você viveu lá? Fiquei um ano na Nova Zelândia e depois fiquei 2 meses na Inglaterra. Fui para a Inglaterra. Aí chegou um certo momento que eu falei, você quis voltar para o Brasil para terminar a faculdade. Até quando eu estava na Inglaterra, me chamaram para participar de um campeonato de futebol que tinha lá dos restaurantes e tal. A pessoa queria me contratar para trabalhar no restaurante para eu jogar futebol. Só que eu falei, não, eu estava com vontade de terminar a faculdade para você também seguir uma carreira. Aí eu retornei depois de 1 ano e 2 meses fora. Que era boleiro também, né? Cara, futebol tem jeito, todo brasileiro é um pouquinho, né? Então quer dizer que quando você saiu do Brasil, você já estava fazendo direito? Já estava fazendo. Estava no 3º ou 4º período. E eu acho que, assim, a gente, no Brasil, eu acho 18 anos muito cedo para você ter que escolher o que você quer fazer para sua vida inteira, né? Acho que essa idade... Hoje eu acho que até os jovens eles estão mais maduros do que os meus 18 anos. Mas aí eu estava no 3º, 4º período, sabe? Se precisava mudar um pouco a vida, eu estava sentindo que eu estava indo para um caminho não muito legal. E eu optei por tomar essa decisão. Falei, poxa, eu vou seguir, não quero ter uma vida bacana. E hoje, assim, minha vida se transformou. Aí você foi para Nova Zelândia, da Nova Zelândia foi para Inglaterra, da Inglaterra você voltou para o Brasil e se formou. Isso, me formei, exatamente. Virou advogado. Na verdade, virei advogado, mas fui trabalhar no banco. E depois desse tempo no banco, eu decidi sair, pedir demissão e abrir minha empresa. E aí, sua empresa é de... Planejamento financeiro. A gente ajuda as pessoas a investirem melhor, a dar uma educação financeira, tanto para os jovens até as pessoas com patrimônio de milhões, entendeu? E para tudo isso, o inglês é fundamental? Land, então, ajudou bastante. No banco, então, eu me destaquei bastante por já ter o inglês. Né? Assim, quando eu estava nos 12 meses na Nova Zelândia, o meu inglês eu já dava aula particular, o inglês estava muito bom. Às vezes eu estava no local, as pessoas até não sabiam que eu era brasileiro, porque o inglês estava muito bom mesmo, né? Depois de um tempo, você começa a usar menos, você vai perdendo se você não conseguir manter do estudo. No banco me ajudou muito, tá? Hoje, na minha empresa, eu uso menos, mas ainda uso, porque como a gente também trabalha com investimento no Brasil e investimento no exterior, a gente acaba viajando bastante, então você tem termos lá de fora que você acaba tendo que aprender. Às vezes acontece também de muitos clientes daqui do Brasil, com medo da violência, acabam mudando para o exterior e acabam indicando outros clientes de lá para a gente. Então, assim, eu ainda uso bastante, mas não como antigamente. Bom, abre possibilidade, né? Sim, eu acho fundamental, assim. Tanto a viagem como o inglês, assim, mudou minha vida para melhor. Eu, com certeza, se eu tivesse continuado no Brasil da forma que eu estava, eu não seria o profissional que eu sou hoje. E, bom, vai ficar definitivamente no mercado financeiro ou já pintou alguma outra coisa? Não, hoje, como eu sou o fundador da empresa, a gente está em 5 anos, eu comecei a empresa do zero, hoje já temos mais de 150 pessoas na empresa, temos 12 escritórios. Aí é legal ver que isso tudo começou lá atrás, no meu caminho de mudar para Nova Zelândia, começar a estudar. Foi pelo inglês que eu entrei nos bancos. Então, assim, minha vida foi toda baseada nessa escolha, nesse propósito de você decidir o que você quer e ir atrás daquilo. É isso. Eu tenho certeza que tem muita gente atrás da telinha assistindo a gente agora que tem muita vontade de aprender tudo isso, de viver muito do que você viveu, mas não tem a oportunidade de viajar. Então, qual seria o conselho para aprender o inglês, para seguir a vida? Se a pessoa não tiver essa condição para poder ir, um pouquinho de coragem tem que ter também. Coragem, principalmente. Mas eu acho assim, o que fez eu aprender inglês, eu não paguei curso, eu estudei sozinho. E você pode muito bem usar a metodologia que eu fiz lá fora aqui no Brasil, não vejo problema algum. O que eu fazia lá que me ajudou bastante? Todo dia eu dormia escutando música em inglês.
todos os dias. Todos os dias. Naquela época não tinha nem celular com música, era o Discman. Eu lembro que eu não tinha dinheiro para comprar vários, eu escutava o mesmo CD, assim, 1 mês, 2 meses seguidos. Ver muito filme, série, com legenda, ajuda muito. Legenda em inglês, óbvio, assim, ajuda muito. Música, você escutar música, parar, assim, pelo menos temporário de escutar um pouco, focar mais nas músicas internacionais, porque eu acho que isso ajuda muito. E também eu estudei através de um livro que é de Cambridge, que é um livro dessa grossura mais ou menos, que eles têm 3 livros, 3 edições, que é a básica, que é um livro vermelhinho, a intermediária, que é o azul, e o verde, que é avançado. E eu fazia mais ou menos uns 3 capítulos todos os dias. Eu acho que se a pessoa não tem condição e ela fizer isso que eu estou falando, de dormir escutando música, assistir uns 5, 6 filmes na semana em inglês com legenda, e você fazer 3 capítulos todo dia desse livro, eu te garanto que ela vai aprender um inglês bom. Pelo que eu percebi, é vontade, né? Eu gosto muito de uma palavra que é intensidade. Intensidade. Se você for intenso no que você faz, você pode catar maçã, que você vai ser o melhor catador de maçã do local, entendeu? É isso aí. Samir, muitíssimo obrigado pelo papo, cara. Valeu mesmo. Nada, que isso, Lane. Muito obrigado a você. E ó, sucesso. Obrigado. Valeu. Um abraço. Tchau. Você já imaginou ter que mudar de país de repente? E não deve ser nada fácil, né? Ainda mais sem dominar a língua falada nesse novo lugar. A nossa convidada encontrou na culinária uma forma de se conectar com as suas raízes. Eu tô falando da mexicana Paulina Poças. Seja bem-vinda. Obrigada. Opa. Beijo. Beijo. Você veio pro Brasil primeira vez com 8 anos. Como foi isso? Foi muito complicado. Por causa do idioma, principalmente. E talvez um pouco da cultura. E sempre tem a saudade da família que você deixa lá para trás, entendeu? Caramba. Eu acho que a pior parte da adaptação foi a escola, o idioma. Eu sempre fui uma aluna muito boa no México. Eu gosto muito de estudar, de ler, mas com essa questão do idioma, para mim, deu uma complicada. Eu perdi muito a vontade de querer continuar estudando, porque eu sempre tirava notas muito boas. Aí você vem para um país diferente, com língua diferente. Não entende muita coisa. Nada. E aí você começa a tirar nota ruim e você fala, poxa, o que está acontecendo? E matemática, eu acho que é muito engraçado. Eu preciso te contar, porque matemática é... Matemática foi o mais complicado para você? Foi. Não, como assim? Número é número em qualquer lugar. Né? Então, eu sei que número é número. Só que, até hoje, eu não consigo contar em português. Nem fazer conta em português. Então é tudo em espanhol aqui? Tudo em espanhol. O chip muda, por exemplo, a divisão para dividir. É ao contrário. Eu não entendi. É ao contrário como? Vamos na lousa? Oh, por favor. Vamos. As nossas divisões no México são assim. Aí você coloca o número aqui dentro que você quer dividir, tipo 60, e aí fora pelo qual você vai dividir. Então, eu vou falar em espanhol. Tudo porque bem. senão não vai dar certo. Pode ser? Pode Tá. ser. 3 por 2, 6. Para 6, 0. Bajamos el 0 e se sube el 0. Então, esse é o nosso resultado. Realmente é muito diferente. Eu trabalho com dinheiro, né? Eu mexo com dinheiro, então, quando eu conto dinheiro, é tudo em espanhol. Tipo, 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu contar em português, eu me embolo e a conta não dá certo. Já aconteceu várias vezes, de dar troco errado. Cara, vamos lá pra frente. A gente falou de todas as suas dificuldades, de adaptação e tal. Eu quero saber das dificuldades dos brasileiros quando vou falar espanhol. Minha irmã é mexicana, nascida no México, mas ela foi alfabetizada no Brasil. Então, quando ela começou a querer falar espanhol comigo, com a minha mãe, com a família, ela achava que o espanhol era tudo diminutivo. Por exemplo, cadeira. Cadeirita. Aí eu falava, cadeirita? Ela é cadeira em espanhol. Nem é português, nem é espanhol. É um diminutivo seu. E meu marido, quando vai para o México, até hoje, após 8 anos de convivência, ele comete certos erros em verbos. Por exemplo, para vocês, o clima está gostoso ou o clima está agradável, correto? Vocês usam a palavra gostoso para o clima.
nós no México, ele chega no México e fala: o clima está rico. Rico é gostoso em português. Uhum. Aí eu falo: você experimentou o clima para saber que ele está gostoso? Tipo, no México você não usa Entendi. rico para descrever o clima. Bom, você nasceu no México, se mudou pro Brasil, estudou Sim. comércio exterior e trabalha com culinária. Isso não é uma novela mexicana? Eu sou mexicana, né? Eu tinha que fazer minha novela mexicana no Brasil, gente. Não só a Thalia. Eu também posso. Meu sonho era trabalhar com comércio exterior, porque eu achava que o comércio exterior poderia me dar uma ligação ao meu país, mesmo eu estando longe. Uhum. Só que não deu muito certo. Porque minha mãe abriu um restaurante mexicano pela saudade que a gente tinha do nosso país. Eu preferi largar a minha formação para poder estar um pouco mais perto, não só da minha família, como da minha cultura. Eu achei que eu ia sentir muita falta da carreira que eu estudei, da minha formação, mas é muito reconfortante você estar em outro país e colocar o nome do seu país em alto, você ser reconhecida. Minha mãe, graças a Deus, o restaurante dela chama La Mexicana. O La Mexicana tem 14 anos já de vida, é muito conhecido. Faz festas para o consulado, já fez festas aqui no Rio para a Embaixada do México. A gente é muito bem... É muito bonito você ver uma pessoa reconhecer o seu trabalho, mesmo você estando tão longe e não tendo os produtos necessários para poder fazer uma comida mexicana legítima. Culinária mexicana, qual a diferença para a culinária brasileira, assim, as maiores? As maiores. No Brasil, vocês comem pãozinho francês. No México, não é que a gente não coma, comemos, existe. Mas, pra gente, o nosso pãozinho francês é a tortilha. Que pode ser de trigo ou de milho. Que é uma massa fina, assim. Aí a gente usa como nosso pãozinho. A gente coloca qualquer coisa dentro e come. A pimenta. Nós, mexicanos, acho que colocamos pimenta em quase tudo. Entendi. Desde muito pequenininhos. Aí bota pimenta no chocolate também, no doce. Sim, tem uma receita muito típica de um prato que é pré-histórico, assim, que era dos astecas, chama mole. O mole tem mais de 40 ingredientes, entre eles chocolate, pimenta, amêndoas, especiarias. E era um prato, assim, muito especial. Ele era servido somente aos deuses. Então, hoje em dia, o mole continua sendo um prato muito especial, mas ele é servido quando você tem um casamento, um batizado, uma primeira comunhão. É um prato... É difícil de fazer, é demorado e ele é muito típico. Tá ligado à religiosidade, a essa Também, ideia. A festa, né? Assim, a grandes comemorações. Em qualquer casamento que você for, tem mole. Qualquer um. Pode ser um casamento mais chique ou um casamento mais humilde. Vai ter mole. Tem uma diferença também no milho mexicano, não tem? Tem. A gente tem uma diversidade um pouquinho maior de milhos. Existe o milho normal que vocês têm, que é o amarelinho, né? E a gente tem o milho branco. E dentro desses milhos brancos tem uma diversidade de milhos. Tanto que tem milho até roxo. E aí, quando as pessoas cozinham milho, faz a nixtamalização, que é um processo para fazer a tortilha fica roxa. Da cor da sua camiseta. Dessa cor. Igualzinha. E lá no restaurante, vocês mantêm as tradições mexicanas? A gente sempre preza muito por isso, porque acho que é uma das coisas que nos deixa mais ligados ao nosso país. Minha, da minha mãe. E faz a minha irmã, que nunca morou no México, que ela só nasceu lá, conhecer um pouco daquilo que ela talvez não tenha oportunidade de vivenciar lá, com a família. Só quando ela vai de férias. Tem várias comemorações. O 15 de setembro é dia da independência. 20 de novembro é dia da Revolução Mexicana. Tô começando a falar espanhol. Eu tô vendo, não, tudo bem. Total vontade de estar começando a falar espanhol. O programa é de espanhol, fica à vontade. Dia 2 de novembro é Dia de Muertos, que é muito típico, mas tem muita gente que fora do México que não consegue entender essa beleza. Pois é, explica um pouco pra gente. Não é que você idolatra ou você festeja a morte. Você simplesmente, a gente não fica triste pela morte dos nossos seres queridos, porque a gente acredita que ele está num lugar muito melhor. Então, antigamente,
Até hoje acontece, mas é um pouco menos... É mais raro de se ver. As pessoas vão até o cemitério, onde está o túmulo do ente querido que morreu, que faleceu, e levam as comidas que essa pessoa mais gostava de comer quando ele estava vivo. Por exemplo, mole, é muito típico. Aí, por exemplo, a esposa ou os seres queridos que vão visitar ele levam flores, levam velas, porque a gente acredita que as velas, à noite, você deixa as velas lá. À noite, a alma do seu ser querido desce e as velas são para iluminar o caminho até o túmulo dele. Você deixa água porque ele vai sentir sede, você deixa sal para espantar os maus espíritos e você deixa as comidas e bebidas que ele gostava. E vou ser sincera, eu já fiz isso na minha casa com o porta-retrato do meu avô, que faleceu há 2 anos atrás, e eu deixei a comida que ele mais gostava. Muita gente falava, Paulina, no outro dia o sabor, você pega, a comida não vai ter sabor. Eu falei, mentira, lógico que tem sabor, ele não comeu. Ele não comeu, mas ele levou o aroma junto com ele, porque ele não pode comer. Então, Dia dos Mortos, vocês fazem uma espécie de comemoração também lá no restaurante? Fazemos. Uma festa, assim? Fazemos. A gente faz comida especial, a gente faz um pãozinho que é especial dessa data, que chama Pan de Muerto, e fazemos a homenagem a alguma pessoa que morreu. Ou os próprios mexicanos que moram em São Paulo perguntam, posso levar a foto da minha avó, do meu pai, da minha mãe, e posso colocar no altar? Pode. Aí a gente deixa expostas, coloca o altar dia 30, tira dia 3. Só entre a gente, domingão, de sol, futebol, Neymar ou Chicharito? Chicharito, Ah, claro. que isso? Claro. Neymar! México. O que você identifica de semelhante na cultura mexicana que tem aqui no Brasil? Talvez a paixão pelo futebol? Então, paixão pelo futebol, acho que é uma bela semelhança. Os dois povos são muito felizes. A gente abraça as pessoas que vêm de longe ou de perto. A gente não tem essa discriminação com estrangeiros. A gente é um povo amável, feliz, gosta de festa. Bom, eu vi que você trouxe muitas coisas que estão aqui na mesa. São os meus tesouros. Tesouros. Eu vou dividir com você. Gostei, tesouros. Tá. Já lembra Ó. de Chavinho, Kiko, México, olha aí. Você viu? Tá tudo aí. Esse daqui é uma pimenta em pó, que a gente usa muito pra qualquer coisa. Pipoca, batata, Pipoca, batata, pimenta em tudo. fruta. Não, Isso daqui, tipo, a especialidade disso é com fruta. não. Tipo, Sim. que fruta? Qualquer uma. Qualquer uma. Por exemplo, manga. Você corta uma manga, você espreme um limãozinho, joga um pouquinho de sal e bastante. Abuse dela. Use e abuse. Caramba. É boa. É gostosa, tá? Gostei. E esses daqui são pirulitos de pimenta. Tudo pimenta. Tudo Ai, pimenta. pimenta em tudo mesmo. E a gente come desde criancinha. Vende na escola, na cantina da escola é isso que vende. E não queima muito. Não, eles é que assim, a pimenta é só por fora, é uma pimenta em pó parecida com essa, é só por fora. E aí, depois que você termina o sabor da pimenta, começa o sabor do doce. Tipo, esse é sabor manga. Ah, não. Por isso aí, que eu falei que combina. Deixa eu experimentar, posso? Por favor, Licença. lógico. Esse daqui esse é muito forte? É diferente desse Não, daí? é igual, é igualzinho. São todos iguais. Todos. Vamos lá. Ele é azedo, tá? Ele é bem pesado? Não, ele é azedinho. Vocês vão rir da minha cara, né? Ele é azedo. Nossa, é muito diferente. É maneiro. É viciante, Eu olha. gostei. Gostou? É viciante. Falei, são os meus tesouros, tô dividindo com você. Muito bom mesmo. Ele é salgadinho, essa parte de É fora. e tal. salgado, com azedo, com uma Isso. pimenta, aí vem o doce, do nada. Gostei. Gostei mesmo. Bom, Paulina, para quem quer saber um pouco mais sobre a cultura mexicana, culinária, o que você indica? Onde a gente busca mais informação? Ler Frida Kahlo é sempre muito legal. Eu acho que Frida Kahlo foi uma representante muito boa da nossa cultura. Eu indico, ela é muito boa. Obrigado Obrigada pelo a você. bate-papo, Obrigada. pelo doce. Volte sempre. Curta, tá? Cuide. Tchau comigo. Use e abuse. Tá guardado. Beleza, obrigado. Obrigada, Volte imagina. sempre. E é isso aí, galera. O contato com outras culturas é a dica. Quer acompanhar mais entrevistas legais como essa? Vai lá no nosso canal, youtube.com/TV Escola. Até a próxima. Meu.